John Owen, contra o arminianismo e o seu ídolo pelagiano, o livre-arbítrio. Capítulo 3. Sobre a presciência ou pré-conhecimento de Deus e como isso é questionado e atacado pelos arminianos. A presciência ou pré-conhecimento de Deus não foi até agora, em termos expressos, negada pelos arminianos, mas apenas questionada e atacada por consequência na medida em que eles negam a certeza e imutabilidade dos seus decretos no que isso se baseia. Não é um pré-conhecimento, no todo ou em parte, a que ele se opõe, mas apenas sobre as coisas livres e contingentes, e isso apenas para completar o anteriormente arruinado erro deles, de que os propósitos de Deus acerca de tais coisas são temporais e mutáveis, cujo obstáculo, sendo uma vez removido, o caminho está aberto quanto a atribuir a presidência de todas as ações humanas à onipotente contingência e o seu pai, o livre-arbítrio. Agora, nós chamamos de contingente aquilo que, no que diz respeito à sua causa próxima e imediata, antes que isso ocorra, pode ser feito ou não. Seria como dizer que um homem fará tal coisa amanhã ou em qualquer momento daqui por diante, que ele pode escolher se ele fará ou não. Coisas como estas são livres e imutáveis em relação aos homens, suas causas imediatas e secundárias, mas nós, como devemos fazer, olhamos para aquele que previu e ordenou a ocorrência delas ou a sua omissão. Deve ser dito dessas que elas necessariamente ocorrerão ou serão omitidas. Isso não poderia ocorrer, senão como ocorreu. Os cristãos, até então, sim, e até mesmo pagãos, em todas as coisas dessa natureza, têm geralmente sobre as suas ocorrências refletido sobre Deus como alguém cuja determinação foi passada sobre elas desde a eternidade, e quem as conhecia muito antes de ocorrerem, como a morte dos homens pela queda de uma casa, que poderiam, em relação à liberdade de suas próprias vontades, não estarem ali. Ou, se um homem cair nas mãos dos ladrões, nós logo concluímos que isso foi da vontade de Deus. Isso deve ser assim. Ele conheceu isso de antemão. Teólogos, buscando fazer distinções, atribuem a Deus um duplo conhecimento, um intuitivo ou intelectivo, pelo que ele pré-conhece e vê todas as coisas que são possíveis, ou seja, todas as coisas que podem ser feitas por sua onipotência, sem qualquer relação à existência futura delas, se devem ocorrer ou não. Sim, coisas infinitas, cuja real existência eterna nunca fora contemplada, são, portanto, abertas e claras a ele, pois não havia ali força e poder na mão dele para criar um outro mundo? Não haviam conselhos no estoque de sua sabedoria para criá-los de outra maneira ou para não tê-lo criado de modo algum? Diremos que sua providência estende-se em todos os sentidos ao máximo de sua atividade? Ou que ele não pode produzir inúmeras coisas no mundo que ele não o faz agora? Sim, ele pode tudo isso, e tudo ou mais que for possível e factível, quanto ao seu poder infinito, ele prevê e conhece. Ciência, como eles dizem, simples e inteligente, por meio do seu conhecimento essencial. Fora deste amplo e infinito âmbito de coisas possíveis, Deus, por seus decretos, determina livremente o que deve ocorrer e os torna futuros, os quais antes eram apenas possíveis. Após este decreto, como eles comumente falam, segue, ou juntamente com isso, como outros mais exatamente apresentam, aquela presciência de Deus, que eles chamam de visiones, visão, pelo que ele infalivelmente vê todas as coisas em suas causas próprias e como e o quando elas ocorrerão. Agora, estes dois tipos de conhecimento diferem na medida em que, por um, Deus conhece o que é possível de ocorrer. Pelo outro, apenas o que é impossível que não venha a ocorrer.
As coisas são possíveis no que diz respeito ao poder de Deus, futuras no que diz respeito ao seu decreto. Assim, que a medida do primeiro tipo de ciência é a onipotência de Deus, o que ele pode fazer. Do segundo, o seu propósito, o que certamente ele fará ou permitirá que seja feito. Com esta presciência, então, Deus prevê e nada mais do que ele decretou de venha a acontecer. Para cada coisa que venha a ser realizada e sob ele, Deus tem preparado diversos e variados tipos de causas diversamente operatórias na produção de seus efeitos, algumas das quais se diz que operam necessariamente, sendo a intuição de sua natureza fazer o que elas fazem, e não de outro modo. Assim, o sol produz luz e o fogo, calor. E, no entanto, em algum sentido, seus efeitos e produtos podem ser ditos ser contingentes e livres, na medida em que a anuência de Deus, a causa primeira, é necessária para o seu funcionamento, aquele que faz todas as coisas muito livremente de acordo com o conselho de sua vontade. Assim, o sol parou no tempo de Josué, e o fogo não queimou os 3 jovens, mas comumente, esses agentes trabalhando por necessidade da natureza, os seus efeitos devem ser ditos necessários. Em segundo lugar, algumas coisas Deus equipou de causas livres e contingentes, as quais aplicam-se à operação em particular de acordo com a eleição, escolhendo fazer isso em vez daquilo, como os anjos e homens, em suas ações livres e deliberadas, fazerem coisas que não deveriam ter feito, ou então elas produzem efeitos meramente por acaso, e a operação de tais coisas nós dizemos ser causal, como se um machado de um homem que estava cortando uma árvore viesse a sair do seu cabo e atingir e matar outro homem a quem ele nunca viu. Agora, nada em qualquer uma destas formas vem a acontecer a não ser que Deus o tenha determinado no que diz respeito tanto à substância quanto à forma, mesmo assim como é conforme as suas causas, algumas necessariamente, algumas livremente, algumas casualmente ou de forma contingente, mas também como tendo um futuro determinado a partir de seu decreto, Deus infalivelmente prevê que assim ocorrerá. Mas ainda que ele assim o faça em relação às coisas livres e contingentes, é muito questionado pelos arminianos em termos expressos e negado por consequência, não obstante Jerônimo afirme que fazer isto é destrutivo para a própria essência da divindade. Em primeiro lugar, a doutrina deles sobre a mutabilidade dos decretos de Deus, em cuja firmeza se fundamenta a infalibilidade da presciência, completamente a derruba. Deus, assim conhecendo de antemão somente o que ele assim decretou que venha a acontecer, se isso não for firmemente estabelecido, apenas de forma que o que virá a acontecer pode e seja frequentemente alterado, de acordo com as diversas inclinações das vontades dos homens, o que eu mostrei anteriormente que eles afirmam, ele pode ter, na melhor das hipóteses, apenas um pré-conhecimento conjectural do que ainda está por vir, não fundamentado em seu próprio propósito imutável, mas sobre uma suposição relacionada à livre inclinação das vontades dos homens. Por exemplo, Deus quer que todos os homens sejam salvos. Este ato de sua vontade, de acordo com a doutrina arminiana, é o seu decreto condicional para salvar todos os homens se eles vierem a crer. Bem, entre estes está Judas, como igual participante no benefício desse decreto, assim como Pedro. Deus, então, quer que ele seja salvo e, para isso, permite-lhe todos aqueles meios que são necessários para gerar fé nele, e são de todas as maneiras suficientes para o efeito e de fato produzem esse efeito em outros. O que Deus pode prever então, senão que Judas, bem como Pedro, viria a crer? Se ele houvesse intencionado que Judas viesse a crer, ele não teria determinado nada contrário a isso. Que ele venha então e faça a sua parte. Ora, ele se demonstra tão obstinadamente malicioso que mesmo Deus,
com toda a sua onipotência, como eles falam, por qualquer forma que venha a ele, o que não deve ser feito por qualquer eficácia irresistível, não pode mudar o seu coração obstinado. Bem, então ele determina, de acordo com a exigência de sua justiça, que ele será condenado por sua impenitência e prevê isso conformemente. Mas agora vamos supor que este verme, mesmo em seu último momento, caísse em si e se voltasse para o Senhor, o que no conceito deles ele pode, apesar de sua anterior reprovação, a qual, como eles o estabelecem, parece um grande ato de misericórdia. Deus deve manter as regras da sua justiça e eleger ou determinar salvá-lo, pelo que o malicioso foi 2 ou 3 vezes enganado em sua expectativa. Em segundo lugar, eles afirmam que Deus é dito corretamente esperar e desejar diversas coisas que ainda não aconteceram. Nós consentimos, diz Corvinus, que há desejos em Deus que nunca são cumpridos. Agora, com certeza, desejar o que certamente nunca virá a acontecer não é um ato regulamentado pela sabedoria ou conselho, e, portanto, eles devem consentir antes que ele não conheceu, mas talvez isso possa existir. Deus deseja e solicita algumas boas coisas que ainda assim não ocorrerão, dizem eles em sua confissão. De onde uma dessas 2 coisas é necessária a consequência? Ou, em primeiro lugar, há uma grande quantidade de imperfeição em sua natureza ao desejar e esperar o que ele sabe que nunca ocorrerá, ou então que ele não conheceu, mas isso poderia sobrepujar a sua presciência. Sim, e eles dizem expressamente que a esperança e expectativa de Deus é frustrada pelo homem e confessam, em segundo lugar, que a força de seu argumento mais forte reside no fato de que Deus espera e solicita a obediência de Israel. Em segundo lugar, que ele se queixa que a sua expectativa é frustrada, o que, sendo tomado adequadamente, e como eles o instam, não pode consistir com sua presciência eterna, pois eles não estimam a resposta usual de teólogos, que a esperança, expectativa e tais semelhantes sentimentos, que incluem nelas alguma perfeição, são atribuídas a Deus por antropopatismo. No que diz respeito àquela analogia, suas ações sustentam-se tanto quanto as nossas, como agimos tendo tais sentimentos. Em terceiro lugar, eles ensinam que Deus não determinou nada a respeito de tais coisas como essas em questão. Quanto à declaração de que Deus tenha determinado futuros contingentes quanto a qualquer parte, refiro-me a questões como o livre-arbítrio da criatura. Eu abomino, odeio e amaldiçoo como falso, absurdo e que nos conduz adiante até a blasfêmia, diz Armínio. Determiná-las quanto a qualquer parte é determinar e ordenar se ocorrerão ou se não ocorrerão, como, por exemplo, se Davi deve ou não deve subir amanhã contra os filisteus e prevalecer. Agora, a infalibilidade do pré-conhecimento de Deus sobre tais coisas depende da certeza do seu decreto e determinação. Se não há tal coisa como determinação, a presciência de Deus cai por terra. Em quarto lugar, veja o que positivamente eles escrevem a respeito desta eterna presciência de Deus. Em primeiro lugar, eles a chamam de uma questão incômoda. Em segundo lugar, eles tornam algo discutível, se há ou não qualquer tal coisa. E embora possivelmente seja atribuída a Deus, ainda assim, em terceiro lugar, eles não encontram nenhum motivo para adorá-lo. Em quarto lugar, eles dizem que, ou melhor, buscam minar toda a presciência de Deus. Por causa das dificuldades que a atendem, esta pode ser dificilmente conciliada com a liberdade do homem, com ameaças e promessas de Deus. Sim. Em quinto lugar, como diz Episcopius, a doutrina da presciência baseada nos decretos de Deus parece antes ter sido inventada para atormentar pobres mortais do que para existir em qualquer momento na religião. Pode ser alegado que esta é apenas a opinião de um doutor,
É verdade, são palavras de um homem, mas a coisa em si é tolerada por toda a seita. Como, em primeiro lugar, na ampla declaração prolixa de suas opiniões, eles não falam uma palavra sobre isso, e sendo cobrados por esta omissão pelos professores de Leiden, eles defenderam a si mesmos com tanta frieza em sua apologia que alguns homens eruditos, a partir disso, concluem que certamente, em seus julgamentos mais secretos, todos os arminianos concordam com Fausto Sotino em atribuir a Deus apenas um pré-conhecimento conjectural. E um grande profeta deles próprios afirma claramente que Deus, segundo sua maneira, muitas vezes teme, ou seja, suspeita, e isso não sem motivo e prudentemente conjectura, que este ou aquele mal possa surgir, vorstius. E os principais patriarcas deles, que Deus muitas vezes deseja aquilo que ele não previu que venha a ocorrer, Armínio, Corvinus. Agora, se esse tipo de ateísmo é tolerável entre os cristãos ou não, que julguem todos os homens que têm os sentidos exercitados na palavra de Deus, a qual, eu tenho certeza, nos ensina outra lição, pois primeiro é estabelecido como uma base sólida que conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras, Atos 15, 18. Cada coisa, então, que em algum aspecto pode ser chamado de sua obra, é conhecida a ele desde toda a eternidade. Agora, o que no mundo, se é que podemos falar como ele nos ensinou, podem ser dispensados desta denominação? Nem mesmo as ações pecaminosas em si mesmas podem, mas não como se Deus tivesse praticado tais ações pecaminosas, mas no sentido em ele as usa para algum outro propósito, como, por exemplo, punir a outros. Eis, disse Natã a Davi, em o nome do Senhor, que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. Segundo Samuel 12, 11 e 12. Assim também, quando ladrões ímpios haviam horrivelmente roubado a Jó de todos os seus bens, o santo homem conclui: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó 1, 21. Agora, se a obra da providência de Deus é tão poderosa e eficaz, mesmo em e sobre as ações nas quais o diabo e os homens mais maliciosamente praticam o mal, como fez Absalão no caso de Davi, e os sabeus e os ladrões caldeus no caso de Jó, isso pode ser dito ser sua obra, e dele pode ser dito como tendo feito isso. Eu sinto a liberdade de usar a mesma expressão que a Escritura usa. Assim, certamente, nada no mundo, em algum aspecto ou outro, é independente de sua mão, que dispõe de tudo. Sim, o próprio Judas, ao trair o nosso Salvador, não fez nada senão tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Atos 4, 28. Isto é dito em relação ao próprio evento. E se essas ações, não obstante estes dois obstáculos, primeiro que elas eram contingentes, praticadas por agentes livres, operadas de acordo com a eleição e escolha, e segundo, que elas eram pecaminosas e ímpias nos agentes, dependiam ainda do propósito e determinado conselho de Deus, então, com uma certeza, Deus tem uma participação na operação dos atos de toda a criatura. Mas as suas obras, como é evidenciado anteriormente, são todas de acordo com o seu próprio decreto, ou o conselho da sua vontade. Efésios 1:11. Em segundo lugar, o modo como Deus tem conhecimento sobre as coisas evidentemente demonstra que nada que existe ou possa existir pode ser ocultado dele, o que não acontece por discurso, por dedução ou por conclusões feitas a partir de princípios,
mas no seu conjunto e ao mesmo tempo de forma evidente, clara e distinta, tanto no que diz respeito ao como e quanto ao porquê. Por meio de um ato puríssimo de sua própria essência, ele discerne todas as coisas, porque não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e perante aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Assim, Deus conhece as coisas das quais tratamos, em primeiro lugar, em si mesmo e em seu próprio decreto, como sendo a causa primeira delas, em relação ao que elas podem ser ditas necessárias no que se refere à certeza de sua ocorrência. Em segundo lugar, nas suas causas imediatas, em que a sua contingência propriamente consiste. Em terceiro lugar, na própria natureza delas, enquanto como futuras, mas, para o seu conhecimento infinito, sempre presente. Em terceiro lugar, a Escritura está cheia de expressões cujo objetivo é testemunhar que Deus conhece todos os segredos e revela as coisas ocultas. Ele sonda os rins e o coração. Ele sabe o número de estrelas e das aves do céu. Conhece os lírios do campo, a queda de pardais e o número de cabelos de nossa cabeça. Algumas passagens são muito notáveis, como esta do salmista: de longe entendes o meu pensamento, Salmo 139:2, antes mesmo de alguma vez eles adentrem a nossa mente, antes de seu primeiro pensamento surgir. E ainda, muitas ações que são muito contingentes dependem desses pensamentos conhecidos diante de Deus desde a eternidade. Ou melhor, isto quebra o próprio pescoço da deusa contingência, pois essas coisas em que o seu maior poder supostamente consiste são diretamente atribuídas a Deus. Coisas tais como as nossas palavras, a resposta da língua, Provérbios 16:1, e o direcionamento de uma flecha disparada por acaso a um alvo não almejado, 1 Reis 22:34. Certamente, Deus deve prever de antemão o evento dessa ação contingente. Deus deve conhecer o homem que atirou a flecha, a qual ele determinou que ocasionasse a morte de um rei. Deus faz os homens pobres e homens ricos, Provérbios 22:2. Ele a um abate e a outro exalta, Salmo 75:7. Quantas contingências à luz do seu senhorio, seu olho penetrante se adiantou para prever a coroação de Ester para a libertação de seu povo. Em resumo, conhecidas são a Deus todas as suas obras. Ora, o que se pode imaginar ser mais contingente do que a morte de um homem pelo ferro de um machado que escapou da mão de outro, que não intencionava tal coisa? No entanto, Deus assume isso como sendo uma obra dele próprio. Compare Deuteronômio 19:5 com Êxodo 21:13, e com certeza isso foi conhecido por ele de antemão. Em quarto lugar, apenas considere as profecias na Escritura, especialmente as que dizem respeito ao nosso Salvador, e a quantidade de ações livres e contingentes que concorreram para o cumprimento delas. Tome, por exemplo, Isaías 7:14, 9:6, 53, Gênesis 3:15, etc. O mesmo pode ser dito de outras predições tais como a da devastação de Jerusalém pelos babilônios, que, embora no que diz respeito à presciência de Deus, certamente aconteceria. Entretanto, eles fizeram isso muito livremente, não apenas seguindo os conselhos de suas próprias vontades, mas também através de adivinhação ou do lançamento de sortes em busca de direcionamento para si mesmos. Ezequiel 21:21. Aquele que formou o olho vê todas as coisas. Salmo 94:9. Vários outros argumentos e passagens das Escrituras podem ser citados para confirmar a nossa doutrina da eterna presciência de Deus, a qual, a despeito da blasfêmia de episcópios, que ela não possui nenhuma utilidade senão para crucificar pobres mortais, acreditamos ser uma boa parte do fundamento de todo o consolo que Deus nos dá neste vale de lágrimas.
Em meio a todas as nossas aflições e tentações, sob cuja pressão desfaleceríamos e entraríamos em desespero, não é um pequeno conforto ter certeza de que não sofremos nem podemos sofrer nada, senão o que sua mão e conselho preparou para nós, que todas as coisas estão nuas e patentes diante de seus olhos e cujo fim e acontecimentos ele conhece desde o princípio. Isso é um forte motivo para a paciência, uma âncora segura da esperança e um firme fundamento de consolação. Agora, para expor a você como as declarações dos adoradores da grande deusa contingência são opostos a essa verdade santa, observe esta breve antítese. Somente a Escritura. Conhecidas são a Deus desde o princípio do mundo todas as suas obras. Atos 15, 18. Livre-arbítrio. Deus às vezes teme e prudentemente conjectura que esse ou aquele mal possa surgir. Konrad Vorstius. Somente a Escritura. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13. Livre-arbítrio. Deus nem sempre prevê o evento que nós intencionamos. Johannes Arnoldus Corvinus, ad Molineum. Somente a Escritura. O que formou o olho não verá? Salmo 94:9. Como aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo e este morrer. Deuteronômio 19:5. Deus lhe entregou nas mãos, ordenar-te-ei um lugar para onde fugirá. Êxodo 21:13. Livre-arbítrio. Contingências futuras não são determinadas quanto a qualquer parte. Jacó Armínio. Ou seja, Deus não determinou e, consequentemente, não previu de antemão se elas ocorrerão ou não. Somente a Escritura. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mateus 6, 31, 32. Livre-arbítrio. Deus espera e aguarda coisas que nunca acontecerão. Remonstrância. Somente a Escritura. Retire a presciência de Deus e você destrói a divindade dele. Jerônimo. Livre-arbítrio. A doutrina da presciência parece ter sido inventada somente para crucificar pobres homens mortais. Simon Episcopius.